Olá, cara aluno ou cara aluna. Aqui é o professor Ramon e nós estamos aqui para dar continuidade à resolução do exercício de programação da média do aluno. Ok? No primeiro vídeo nós resolvemos a parte 1 e agora nós vamos resolver a parte 2. Eu vou continuar da onde nós paramos e nós vamos fazer algumas coisas que nós vamos resolver, o que está aqui no exercício. E falaremos também mais algumas coisinhas aí. Mas vamos lá. Essa segunda parte é quase igual à primeira, né? Então a gente tem que escrever um algoritmo que vai ler o nome e as notas das duas provas do aluno, ok? Que nós já fizemos isso. E vai mostrar a seguinte mensagem: o aluno, o nome do aluno. E aí agora que tem a diferença. Vai dizer se passou com determinada média ou não passou com determinada média. Ok? E o programa aqui, o exercício, diz que a média mínima necessária para passar é 6. Então, seria interessante se a gente pegasse essas informações que estão aqui e completássemos aquele diagrama que a gente começou a fazer na parte 1. Ele está aqui. Então, a gente tem como entrada aqui o nome AP1 e AP2 do aluno. O processamento é a média. Então, a gente tem aqui a fórmula da média. E as saídas até então era o nome e a média. Só que agora a gente também vai ter um processamento. Nós vamos ter uma variável nova que vai nos indicar se o aluno passou ou não. Então a gente vai criar uma variável chamada passou, que vai receber se a média é maior ou igual a 6. Ok? Isso aqui na programação é muito parecido, só o operador que tem que ser assim, maior ou igual a 6. E aí nas saídas, além do nome e da média, a gente também quer saber se ele passou. Então a gente tem mais essa informação aqui no nosso esqueminha para a gente continuar fazendo o programa. Ok? Então, vamos lá para o C Sharp. Eu vou criar um novo projeto aqui, mas não do zero. Nós temos como projeto aqui, que era da parte 1, e eu vou apertar o botão direito aqui na solução, e a gente pode adicionar um novo projeto nessa solução aqui. Então vai ficar tudo junto lá na hora que vocês forem acessar o GitHub. Então a gente vai fazer um novo projeto chamado Console Application. E eu vou chamar ele de média aluno console O, que é o mesmo nome que a gente estava dando para a parte 1, mas agora eu vou colocar aqui parte 2. Então eu vou apertar OK. E o C Sharp vai acrescentar aqui para a gente a parte 2. Só que ela vai estar zerada, né? E eu quero continuar de onde eu estou. Então eu vou selecionar esses dois arquivos, vou apertar Ctrl C, vou no novo projeto e vou apertar Ctrl V. Ele vai falar que esse programa já existe, né? Porque o C Sharp ele cria um arquivo chamado program.cs que não tem nada. Então eu vou sobrescrever e ele vai falar que o programa foi modificado do lado de fora. Não sei porque ele está falando isso aqui não, eu vou dar um yes aqui para recarregar o arquivo. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz isso? É que no programa antigo, vou até fechar aqui para a gente não se perder. No programa antigo, o Program CS e o Aluno CS, o namespace é o nome do projeto. Ok? Então eu vou fechar aqui e vou colocar Program CS de novo aqui, só que agora no projeto novo, abrir do projeto novo. E vocês vão ver que o namespace está igual ao antigo. Para não ter problema, eu vou colocar um namespace diferente. Ok? Então nós temos aqui média aluno console parte 2 como namespace. E aí o C Sharp já até avisou que a classe aluno já não está mais com problema.
Por quê? Porque lá na classe aluno, a gente também tem que fazer com que ele esteja no mesmo namespace. Então eu vou acrescentar aqui parte 2 do namespace. E agora sim, né, vou gravar todo mundo. E agora sim a gente tem todo mundo fazendo parte desse novo namespace. Okay? Só para não... Caso alguém resolva criar uma referência de um projeto para o outro, a gente não vai ter um problema de colisão de nomes. Okay? Agora, para a gente poder executar esse projeto aqui, também é interessante que a gente torne ele o projeto padrão. E a gente faz isso apertando o botão direito aqui e colocando como set as startup project. Vocês vão perceber que ele ficou em negrito. Significa que se eu apertar Ctrl F5 para dar o start, o programa que vai ser executado é o que está aqui e não o antigo. Ok? Então nós temos agora uma base para a gente poder trabalhar. Bom, o exercício pede que a gente agora possa fazer uma verificação da média. E se ela for acima de 6, então o aluno passou. E se ele não for acima de 6, o aluno não passou. Então provavelmente a gente vai ter que ter aqui um boolean dizendo se ele passou. Então eu vou usar aqui a abordagem oposta do que nós tínhamos feito na parte 1. Na parte 1 a gente primeiro criou a classe para depois fazer o programa principal, né? Aqui nós vamos fazer primeiro no programa principal. Eu vou estar colocando aqui como é que eu gostaria que a classe aluno se comportasse. Como é que eu gostaria de poder conversar com um objeto da classe aluno. Né? Se eu tiver um objeto da classe aluno e eu vou conversar com ele, como é que eu gostaria que essa conversa fosse? Então, de acordo com o nosso esqueminha, a gente tem aqui uma variável passou e eu quero saber se a média é maior ou igual a 6. Então, eu vou criar essa variável passou. Só que em vez de verificar diretamente se a média aqui, né, se a média é maior ou igual a 6, eu não vou fazer isso. Porque isso aqui é uma regra. É uma regra que é da classe aluno, tem a ver com o aluno. Né, tem a ver com a abstração aluno. Ela não deve estar aqui no programa principal. Até porque se eu for usar essa classe aluno em algum outro lugar, essa regra tem que ir junto. Então eu vou perguntar para o aluno. Vou chegar para o aluno. Aluno, você passou? A gente pode fazer até assim mesmo. Ok? E o C# vai avisar, olha, esse método não existe. Não tem problema, porque a ideia é essa mesmo. A gente está primeiro desenvolvendo nosso programa principal, para depois ir lá e escrever como é que a gente vai resolver esse erro que o C# identificou aqui. Okay? Então, além dessa parte aqui, do verificar se passou, a saída também vai alterar. Então, aqui entre o aluno e o nome do aluno e teve média, agora a gente tem alguma coisa aqui que é um texto dizendo passou ou não passou com média, né? Se a gente olhar lá o exercício, então é o nome do aluno, passou com média ou não passou com média. Então nós vamos usar isso aí. E eu vou acrescentar aqui mais uma informação. Então, o aluno, esse aluno aqui, que vai ser referenciado pela posição 0 aqui, passou ou não passou com média. Okay? Então não importa aqui que os números estejam fora da ordem. O que importa é que a gente coloque aqui a ordem correta para que o C# pegue a informação correta e jogue na posição correta dentro da string, dentro do seu texto. Então na posição 0 eu quero o nome do aluno. Na posição 1 eu quero a média. E na posição 2 eu quero um texto dizendo se passou ou não passou. A gente poderia usar um if aqui, né, do lado de fora do console writeline. Eu podia estar colocando um if. Se passou, eu vou escrever esse texto dizendo passou. Ou se não passou, dizendo o texto não passou. Mas aqui seria interessante a gente usar o quê? O operador ternário.
O operador ternário é aquele que tem uma interrogação e 2 pontos. E ele é muito simples nesse caso aqui, né? Ele no lado esquerdo aqui da interrogação é como se fosse uma pergunta mesmo. Eu vou passar um valor booleano que vai dizer se ele deve pegar o valor que está aqui, nessa primeira posição, entre a interrogação e os 2 pontos, ou se for falso, se a condição que estiver aqui for falsa, ele vai pegar o valor que está depois dos 2 pontos. Então eu posso perguntar, se o aluno passou, né, o aluno passou, então eu vou colocar o texto passou. Caso contrário, o texto vai ser não passou. Né? Então fica simples aqui. Ó. Essa variável vai dizer se a gente deve pegar este valor ou se deve pegar este valor. Okay? Então está aí, nosso programa principal, em princípio, está pronto. E basta agora que a gente continue o desenvolvimento da classe aluno para que ela consiga responder se ele passou ou não. Então não é tão difícil não. A gente vem aqui e a gente tem uma seção que a gente colocou por meio de comentários de métodos de negócio. Né? O método que vai perguntar, que vai dizer se o aluno passou ou não, ele não é um método modificador nem acessor. Okay? Ele é um método de negócio, ele tem a ver com regras em relação ao aluno. Então eu vou criar um método aqui chamado você passou. Né? E método tem parênteses. E quando eu quero saber se o aluno passou, ele já tem todas as informações necessárias. Então eu não preciso passar mais nenhuma outra informação. Eu não preciso chegar aqui e colocar essa informação na lista de parâmetros. Okay? Agora, o que a gente precisa colocar é qual é o tipo de dado que esse método vai retornar. E como é uma pergunta aí de sim ou não, né, se você passou ou não, a gente vai retornar um booleano. Okay? Então está aqui o método. E agora a gente vai fazer o quê? Vai retornar se a média é maior ou igual a 6. Só que o que acontece? A gente não tem a média aqui. A média ela tem que ser calculada. Ok? Então, a gente vai criar uma variável. Ou seja, dentro de método, gente, a gente não tem problema, né? Não tem problema de criar variáveis aqui dentro. Né? Não podemos esquecer só que essas variáveis elas vão viver, elas vão existir somente dentro desse método, dentro desse algoritmo aqui. Tá? Então, eu estou criando uma variável média que vai receber o quê? O que for calculado por aqui. Nós não vamos repetir a regra. Né? A gente não vai duplicar código. A gente já tem um algoritmo que calcula a média. Então, nós vamos usar o quê? Esse método. A gente vai chamar esse método. E a gente vai chamar usando o nome dele. Calcula a média. Ok? Ó, não tem dificuldade. Calcula a média. Aí o C# não vai ter problema. E, da mesma forma que a gente tinha com os atributos, a gente pode usar this aqui. Quer dizer, ó, este objeto, eu estou pedindo para este objeto calcular a média. É indiferente, vai depender do estilo de programação de cada um. Tem gente que gosta de usar o this na frente, tem gente que não. Eu particularmente não uso. Então eu vou tirar daqui e vou deixar assim. Tá? Então a gente pega a média, que vai ser calculada aqui, e vai retornar se ela é maior ou igual a 6. E com isso nosso programa em princípio deve estar funcionando. Vamos testá-lo. O programa Visual Studio está compilando. Então está aqui. Vou perguntar para a Maria. A Maria teve nota 7 e depois tirou um 9. Então está aí. Ó. O aluno Maria passou com média 8. Vamos fazer um novo teste. Nós vamos fazer
o aluno se chama João, e ele tirou 3, né? Ele foi muito mal na P1, e aí tirou um 7 na P2. Mas mesmo assim ficou com média 5 e não passou. Ok? Então tá aí, a resolução do exercício, parte 2, é isso. Mas eu gostaria que a gente continuasse aqui, que eu vou comentar algumas coisas. A primeira delas é que eu gostaria de sobrecarregar o método você passou. Okay? Eu queria poder passar uma média mínima aqui. Então eu tenho uma possibilidade, eu quero criar uma possibilidade de alterar a forma como eu vou perguntar se o aluno passou ou não. Eu quero perguntar se ele passou, do jeito que está aqui, mas eu também quero ter uma segunda possibilidade. Né? Caso o exercício pedisse isso, eu poderia fazer dessa forma. Então, olha só, eu vou criar um novo método que tem o mesmo nome. A gente podia até copiar aqui por enquanto. Se a gente deixar desse jeito, o C# deve reclamar. Vou pedir aqui para ele forçar a compilação. E ele vai reclamar aqui, ó, dizendo que já existe um método chamado você passou que tem os mesmos tipos de parâmetros. Na verdade, quando ele diz isso, nós temos dois métodos iguais e os parâmetros são iguais também. Só que eu quero aqui passar um valor, que vai ser a média mínima. Então eu quero saber se o aluno passou com uma determinada média. Então o que eu tenho que mudar aqui? Eu calculo a média e pergunto a média mínima. Se a média que nós calculamos, se a média que nós calculamos, que está aqui, é maior ou igual a essa média mínima. Okay? Então, agora o C#, se eu pedir, vou forçar uma compilação aqui, que às vezes ele se perde, ele já não está mais reclamando. E agora a gente tem a possibilidade de chegar aqui e perguntar se ele passou com uma média 5. Né? Vamos supor que em determinado momento o professor resolveu baixar a média para aqueles que ficaram de exame. Né? Em algumas faculdades isso acontece. No exame a média é menor. Então a gente pode querer perguntar se ele passou com essa média. Então se eu executar agora, então a Maria tirou 6 e depois tirou 9. 7,5, maior que 5. Vai passar. Agora, se a gente pegar o João e ele tirar 5 e 5, né, vamos facilitar a nossa vida aqui, a média dele agora é 5. Na situação anterior, ele não passaria, porque a média é 6. Mas nessa aqui, ele vai passar. Okay? Tá aqui, passou com média 5. Porque a gente permitiu agora que quem estiver programando possa passar aqui uma informação extra. Se a gente deixar assim, a média vai ser 6. Se a gente colocar um valor, vai ser o valor que a gente passar. Agora, o que não pode ficar é essa duplicação de código aqui. As regras estão muito parecidas. E como é que a gente resolve isso? A gente, quando sobrecarrega um método, é muito comum, não é obrigatório, mas é muito comum você usar o método mais genérico dentro do método mais específico. Então, quando eu pergunto aqui se a pessoa passou, se o aluno passou, na verdade, o que eu estou querendo? Eu estou querendo retornar se ele passou com média 6. Eu estou chamando este método aqui. O C# até pintou para mim aqui as duas palavrinhas. Eu estou perguntando se ele passou com a média 6. Então ele vai chamar esse método vai calcular a média, vai verificar se é maior ou igual a 6, vai retornar o valor para cá e esse vai retornar para quem chamou. Okay? Então aí nós temos uma sobrecarga de métodos, no você passou,
onde o método mais específico chama um método mais genérico. E é assim que a gente costuma fazer. Ok? Então é isso. Esse exercício ficou resolvido. Vou até deixar aqui sem a média, né? Vou colocar lá no GitHub. Espero que vocês tenham gostado. E só lembrando, né? Quando eu termino esses vídeos aqui, vocês podem assinar aqui no site a newsletter. Então, sempre que tiver alguma informação nova no site ou tiver alguma coisa interessante que eu estiver colocando, eu vou mandar um e-mail para vocês, para quem tiver inscrito nessa lista. E, obviamente, assinar o canal do YouTube lá, para ficar também a par das novidades. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos!